Bom dia a todos vocês. É com satisfação que os vemos aqui presencialmente nessa casa de Deus, Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Nesse momento quem vos fala é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Eu saúdo a todas as pessoas aqui presencialmente nesta casa de Deus, muito especialmente os nossos irmãos aqui de Lajeado, da Igreja Evangélica Luterana, aliás, de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Então, sintam-se todos abraçados aqui, cumprimentados, presencialmente aqui. Saudamos assim da mesma forma aqueles que se unem a nós pela internet, membros da IELB e membros da ISLB, celebrando os 505 anos da Reforma Luterana. E nesse momento inicial, convido para vir aqui à frente, ao meu lado, também para a saudação, os presidentes, então, das congregações. A congregação hospedeira, e o senhor Lorivaldo Nilo Lamp, e também da congregação que hoje nos visita, né, o vice-presidente, senhor Thomas Hoppe, representando a ISLB, então, nesse momento aí, para a sua saudação, então, inicial. Bom dia a todos. Bom É uma dia. grata satisfação todo ano nos reunirmos nessa data tão festiva da Reforma Luterana. Agradecemos o acolhimento da IELB este ano aqui. Ano que vem vai ser na Igreja de Cristo, ali na Alberto Torres. 22º ano, isso também merece uma celebração e uma menção por podermos congregar estas duas referências luteranas em Lajeado e que sempre caminharam juntas. Isso é também um fator de celebração, eu acho, de parabenizar essas duas comunidades. Certo? Mais uma vez agradecer o acolhimento e obrigado por fazer-nos sentir em casa. Muito obrigado. Ao presidente da Secristo, então, o senhor Lorivaldo Nilo Lamp. Bom dia a todos. Desejar a todos que sejam bem-vindos a esse 22º encontro, nossa celebração das duas igrejas em conjunto, né? E é uma honra poder recebê-los aqui. Esperamos que se sintam à vontade, se sintam bem acolhidos, né? Para nós é uma satisfação podermos todo ano celebrar em conjunto o dia da Reforma, para nós podermos caminhar com a luz de Cristo, né? Sempre imagino se Deus não tivesse usado Lutero para fazer a Reforma, como nós vivíamos na escuridão ainda. Nós temos essa luz e precisamos proclamar essa luz para que mais pessoas, nós que temos o verdadeiro evangelho da salvação, para que mais pessoas possam crer nesse evangelho e no fim alcançarem a vida eterna mediante Jesus. Sintam-se todos abraçados em nome da congregação Cristo e uma boa celebração a todos. Obrigado. Obrigado aos presidentes. Podem retornar aos seus lugares. A saudação especial também para Adriana Aline Koenig, que faz o período prático de habilitação ao ministério, aí na ISLB. Então ela pode se colocar em pé, tenha bondade. Também a pastora Miriam Diffen Teller, o pastor Eric Peter Nelson. Também mencionamos aqui o pastor Luiz Henrique Sivers, que por dificuldades de saúde não pode estar conosco, mas que ele se sinta abraçado também por nós neste momento. Queremos aí também saudar, então, neste momento, ainda da congregação Cristo, nosso teologando, Gabriel Fernando Hartmann. Também, nosso teologando, Diego Rafael Rodrigues. E esse é o Gabriel indo, então, para o estágio em teologia no ano que vem, né? O Diego, aluno do primeiro ano. Que Deus abençoe os nossos estudantes. A saudação especial também a Reni Laval, coordenadora da instituição ADEFIO,
Associação dos Deficientes Físicos de Lajeado. Aí todos puderam vê-la, né? Isso, levante a mão lá. Ok, muito bem. Está identificada. As ofertas, então, dessa celebração serão destinadas à DEFIL. E as pessoas poderão fazer essa oferta aqui presencialmente ou via Pix, depois no CNPJ aqui da congregação também, que estará sendo então projetado. Apenas fazendo a menção, ao fazer a oferta, né, colocando, né, a DEFIL, né, ou escrevendo o termo cadeira, né, então foram os combinados aí, né, então a gente vai identificar então essas ofertas acontecendo em favor desta importante, né, a associação que tem ajudado, né, socorrido muitas pessoas e sendo parceira também de muitos irmãos nossos aqui então em Lajeado. Quero saudar ainda o representante, aliás, o presidente da Câmara de Vereadores. Então tenha bondade, o seu Deuli Greff se colocando em pé nesse momento. Isso, então temos aí a honra de termos o presidente da Câmara. Sinta-se abraçado, também saudado então neste momento. E o representante do prefeito, excelentíssimo senhor Marcelo Calmo, né, o representante dele é o procurador-geral aqui então de Lajeado, o senhor Natanael Zanata. Então, nos honra também com a presença nessa data especial. Sintam-se saudados e abraçados neste momento. Vemos com muita satisfação, então, também aí a vossa presença. Muito especialmente saúdo neste momento o reverendo Éder Frederico Piper Gomes, vice-presidente de expansão missionária da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né, que está aí, então, também conosco e dirigirá um momento da mensagem, palestra também, então, aqui nessa celebração, que tem como tema, né, Lutero e missão, correto? Então, é isso aí. E assim, cada um de vocês aqui, participantes, sintam-se abraçados, né, para esse momento especial. Queremos iniciar cantando em pé o chamado hino da reforma. Castelo forte é o nosso Deus. Acompanhados assim nesse momento por instrumentistas aqui da congregação Cristo e também instrumentistas da Igreja de Cristo, né, ISLB, IELB, ISLB, e nós juntos cantamos este hino, que Lutero é o compositor, inspirado no Salmo de número 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso castelo forte, a nossa força, a nossa certeza em Cristo nesta vida e para a eternidade. Assim, juntos cantemos, iniciando esta celebração. Em
Queremos assim invocarmos a presença do único Deus verdadeiro, Deus triuno, para este momento. E também queremos orar, conforme também segue. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aqui estamos reunidos pela 22ª vez em Lajeado, em conjunto, IELB e IESLB, para celebrarmos o teu amor e a tua graça em Cristo. Hoje também lembramos os 505 anos da Reforma Luterana, e de forma especial te louvamos, pois através da história da humanidade, sempre levantaste servos fiéis para levarem, anunciarem e trazerem à luz as tuas verdades. A reforma é uma mostra do teu amor e da tua bondade para com a igreja cristã, para as famílias e para a educação. Por todas as contribuições deste momento histórico, nós te agradecemos. Perdoe os nossos pecados cometidos em pensamentos, palavras e atitudes. Perdoe as muitas vezes que não damos o devido valor para a tua santa palavra. Abençoe a todos nós aqui presentes, as nossas famílias, bem como a todos os cristãos no mundo. Ajude-nos para que possamos seguir cada vez mais as tuas orientações e conselhos. Queremos ser teus instrumentos diante das demais igrejas, influenciando e incentivando todos para Cristo. Abençoe a cada um de nós que aqui participa presencialmente ou pelo Facebook. De uma forma especial te pedimos, abençoe o nosso palestrante, o reverendo Éder Frederico Piper Gomes, vice-presidente de expansão missionária da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que falará conosco sobre o tema Reforma Luterana e Missão. Enfim, Lutero e Missão. Que possamos continuar servindo conforme tu esperas na igreja, na família e no mundo. Também te pedimos, abençoe este dia e este momento, em nome de Jesus. Amém. Podem todos vocês se assentarem neste momento. Seguimos então com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento nos vem do Salmo 117, e assim está escrito na palavra do Senhor: louvai ao Senhor, vós todos gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Lutero, em seu comentário sobre este salmo, ele diz: existe um reino da graça que é mais forte em nós e sobre nós do que toda a ira, pecado e mal. Você precisa imaginar esse reino, assim como as crianças o fazem por meio do Evangelho. Deus o construiu acima de nós, que cremos, um novo e grande céu chamado Céu da Graça. Muito maior e mais bonito do que aquele que é perecível.
Quem está sobre esse céu não pode pecar nem viver em pecado, pois este é o céu da graça, que não termina, que é eterno. E se alguém tropeça ou peca, não é excluído deste céu, a menos que não queira lá permanecer. E mesmo que o pecado se faça sentir ou a morte nos mostre seus dentes, e o diabo nos meta medo, neste céu existe muito mais graça que vence o pecado, muito mais vida que triunfa sobre a morte, e muito mais Deus, o qual reinará sobre todos os demônios. Amém. E a leitura do Novo Testamento vem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ouvir os versículos 19 a 28. E eu leio da Nova Tradução na linguagem de hoje. Assim Paulo escreve, Romanos 3, 19 a 28. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir algo em troca, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo
Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus a todos vocês que estão presentes aqui na casa de Deus. Graça e paz àqueles que nos acompanham também, mesmo distante, mas acompanhando esse momento especial das igrejas luteranas aqui de Lajeado. Que alegria nós podermos estar aqui nesta manhã, que alegria como igrejas cristãs podemos nos reunir numa data tão importante, tão especial, no qual nós somos frutos da reforma luterana. Nós que temos o grande privilégio de continuar aquela missão que Deus deu a Lutero há 505 anos atrás. 505 anos nos separam daquela data, mas ao mesmo tempo nos leva a olhar adiante e saber do compromisso e da responsabilidade que nós temos como cristãos, que nós temos como filhos de Deus, a responsabilidade que nós temos como cristãos luteranos de continuar anunciando a boa nova da salvação. Continuar falando para o mundo, continuar anunciando que a salvação é somente pela graça de Deus. Que a salvação somente está em Cristo Jesus, no qual Ele mesmo diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Muito bem, quando nos reunimos numa manhã como esta, e temos o privilégio de, conforme ouvimos há pouco as leituras da palavra de Deus, o privilégio de ouvir as leituras bíblicas, nós que temos o privilégio de ter esta palavra de Deus constantemente diante de nós, seja na igreja, seja em casa, no trabalho, enfim, onde nós quisermos, podemos ter a palavra de Deus em nossas mãos. Mas não apenas diante dos nossos olhos, pois temos essa palavra também em nossos corações. Pois temos essa palavra em nossas vidas. Eu digo isso porque na época de Lutero não era bem assim. Há mais de 505 anos atrás, a Bíblia era um livro que pouquíssimas pessoas tinham acesso. As Bíblias ficavam fechadas e acorrentadas, encadeados dentro das igrejas. E quando a Bíblia é fechada, quando a palavra de Deus é esquecida, quando a palavra de Deus ela não chega às pessoas, o ser humano perde o rumo da sua vida. Quando a Bíblia é fechada e não é anunciada pela igreja, a igreja também esquece a sua função, o seu propósito. E foi isto o que aconteceu naquela época. Lutero teve o grande privilégio de ter contato com a Bíblia. Ele teve o privilégio de ter contato com a palavra de Deus. E nesta palavra ele buscou respostas para as suas aflições. Sim, assim como eu e você, Lutero também tinha as suas aflições, porque ele também era pecador como nós o somos. E nós também podemos fazer isso, afinal, é na Bíblia que Deus manifesta a sua palavra. É a Bíblia que conduz a nossa vida. É a Bíblia que comanda e sustenta a vida da igreja. E a Bíblia nos mostra Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de amor, o Deus que habitou entre nós, cheio de graça e glória, o Deus que veio ao nosso encontro, sabendo que somos pecadores e que por nós mesmos estamos perdidos e condenados, mas Ele veio em Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que se entregou por nós à morte e morte de cruz. E esse Deus está em nosso meio.
Ele está em nossos corações. E é através das nossas vidas que Ele também pode chegar a outras pessoas. Pois eu e você somos instrumentos nas mãos desse Deus, para que mais e mais pessoas também possam sentir a paz que o mundo não dá. Somente Cristo Jesus pode oferecer. Sim, a Bíblia, ela mostra quem é Deus. Mas ao mesmo tempo ela mostra também quem é o ser humano. Ela mostra quem nós somos, quem é a humanidade. E mostra a realidade do ser humano sem Deus e com Deus. Sem Deus, pecadores perdidos e condenados. Com Deus em Cristo Jesus, filhos perdoados, amados. Lutero era responsável por 11 conventos agostinianos. A carta de Paulo aos Romanos foi a matéria de suas aulas entre o ano de 1515 e 1516, onde Lutero ficou intrigado com as palavras: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, o justo viverá por fé. Essa passagem convenceu Lutero de que os cristãos não tinham que tentar conquistar a graça de Deus através das suas obras, conquistar a graça de Deus através dos seus sacrifícios. Ele percebeu que a justiça de Deus se revela no Evangelho e é recebida pela fé. E essa compreensão foi um marco decisivo na vida de Lutero. Muitas incertezas que o havia atormentado durante anos e anos, agora foram dissipadas pela palavra de Deus. É interessante notar que Lutero conhecia quem ele era. Lutero sabia que ele era pecador. E isso falavam para ele muitas e muitas vezes. Lutero até se martirizava, se autoflagelava. E quantas coisas ele fazia por si só, tentando agradar e conquistar Deus. Conquistar o perdão, conquistar o céu. Lutero conhecia quem ele era, sabia dos seus pecados, mas Lutero não conhecia o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Ele não conhecia o Deus amoroso, o Deus perdoador. Quando a criatura humana, a coroa visível da criação de Deus, ouviu a voz da tentação e pecou contra o seu Criador, pavor foi a consequência que seguiu. Na Confissão de Augsburgo nós lemos o seguinte: desde a queda de Adão, todo homem que nasce de acordo com o curso da natureza estão cheios de maus desejos e inclinações por seu útero materno e incapaz por natureza de ter a verdade e temer a Deus e a verdadeira fé em Deus. E aí nós temos o grande privilégio, como cristãos, eu digo cristãos luteranos, de estudar quem passou o catecismo na instrução de confirmandos, lá no 3º artigo do Credo Apostólico, quando fala do Espírito Santo, da Santa Igreja Cristã, e aí temos a explicação de Lutero. Creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro, ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Sim, por nós mesmos,
nós não teríamos Cristo em nossos corações, nós não teríamos a verdadeira fé, mas o Espírito Santo nos chamou à fé. Se hoje somos cristãos, filhos de Deus, herdeiros do céu, é porque Deus agiu em nossas vidas. Ele agiu em nossos corações, em muitos ali desde o batismo. Deus age em nós através da sua palavra e nos dá também através da Santa Ceia o grande privilégio de receber o perdão, a vida e a salvação eterna. Esse texto que foi lido há pouco pelo pastor Eric, um dos belos textos da Escritura Sagrada, de Romanos, quando certa vez, por incrível que pareça, enquanto pastor de congregação, hoje não sirvo uma congregação em si, e eu tinha assim o grande privilégio e a oportunidade de fazer amizades com autoridades religiosas da cidade e assim por diante. Sempre gostei muito de jogar bola, futebol, e certa vez um pastor da igreja adventista, ele disse para mim: pastor Éder, na história da humanidade, quem mais se aproximou do apóstolo Paulo foi Lutero. Em falar da graça de Deus, em falar do amor de Deus, e apontar unicamente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele fala a realidade do pecado. E a realidade do pecado, nós sabemos que ela é triste. Na verdade, já nascemos pecadores. Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E aqui então, nós vemos que o apóstolo Paulo também diz no versículo 23 do nosso texto, ali no capítulo 3, todos pecaram e estão afastados de Deus. O apóstolo João, ainda no Evangelho, capítulo 8, versículo 34, ele diz: quem peca é escravo do pecado. Então nós vemos que a Bíblia, ela relata o ser humano como pecador. Deus nos mostra que homem e mulher se tornaram escravos do pecado. Pecadores, escravos, afastados de Deus. E a nossa vida diária demonstra muito isso. Basta nós olharmos para nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não preciso olhar para o meu próximo, preciso olhar para o meu coração. Olhe para a sua vida e veja a realidade do pecado, e veja os estragos que o pecado tem feito na tua vida, na vida da tua família, até na igreja, aonde eu estou. O pecado causa estragos terríveis. E aí perguntamos, diante do pecado, todos nós somos pecadores, e diante de Deus, o que somos? Lutero, certa vez, ele disse o seguinte: diante de Deus, sou um saco de estrume, sou um pobre verme diante de Deus. Palavras pesadas, mas que mostram a realidade, pois o pecado, ele destrói a vida humana. Não temos nada de bom para oferecer a Deus, mas somente erros, imundícias e vergonha. Diante de Deus sou um saco de estrume, sou um pobre verme diante de Deus. E é isto mesmo, o pecado ele escraviza o ser humano. A humanidade é escravizada todos os dias, nascemos escravos, nascemos pecadores. Conforme eu disse antes, crianças parecem inocentes, mas já nascem escravas. E quem não for libertado será condenado, será escravo no inferno. E por mais que a humanidade tente seguir as religiões do faça você mesmo, a escravidão só cresce. Por mais que as pessoas tentem comprar a sua liberdade através de receitas, não há nada nas pessoas que as façam
livres desta terrível e amarga escravidão. Aí entra Deus, pois a realidade do pecado fez a missão de Deus uma necessidade urgente para nós. Pois a missão de Deus é nos salvar. Deus deseja que eu e você, todos nós, o mundo, pois Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Libertar as pessoas do domínio do pecado e da morte e reconduzi-las à comunhão com Deus, essa é a missão de Deus. E para realizá-la, Deus enviou um Salvador, seu próprio Filho, que se manifestou como descendente da mulher. Escapar da morte e garantir vida é uma missão impossível para nós, seres humanos pecadores. Salmo 49, versículo 7 e 8, Deus nos diz: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Diante disso, Deus, ele tem uma missão. Depois de criar o mundo pela palavra do seu poder, formar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, fazendo-os habitar num jardim especialmente preparado para eles, Deus poderia ter dado a sua missão como concluída. Não. Ali começava de fato a missão de Deus. E Deus então entrega isso para nós, a sua igreja. Não foi por acaso que Deus levantou Lutero. Com certeza um instrumento nas mãos de Deus, para trazer às pessoas a palavra, o doce evangelho, e apontar para Cristo, pois somente em Cristo é que nós, seres humanos, podemos ter o céu, somente pela fé em Jesus. E o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele confiou aos seus discípulos o mandato de anunciar o evangelho a todo mundo e de batizar todas as nações. Então, a missão da igreja, a missão de Lutero, a nossa missão, a missão universal de toda a igreja nasce do mandato de Jesus: viver o evangelho e ir ao encontro. Quando eu sempre falo de ir ao encontro, eu gosto muito daquele texto da parábola do filho pródigo. Quando ele, movido pelos seus pecados, abandona a casa do pai e sai pelo mundo afora. Aquele maravilhoso texto. Muitas vezes falamos tanto do filho, não é verdade? Olhamos tanto para o filho, mas aqui precisamos olhar para o amor do pai. Eu não quero entrar em detalhes, a atitude do pai, atitudes que ele tomou e realizou para ir ao encontro do filho. E o que o pai faz? O pai o recebe, o pai o beija, o pai abraça aquele filho rebelde. Esse é o amor do pai. Esse é o nosso Deus. O meu Deus, o teu Deus, e o Deus que quer alcançar tantas e tantas pessoas, abraçar, beijar, ter junto de si aqueles que estão ainda longe do Pai. Sim, o desafio da igreja, o meu desafio, o teu desafio. O desafio, quando eu falo de igreja, eu falo dos cristãos, a igreja cristã, não apenas a igreja luterana ou as igrejas luteranas, mas o desafio da igreja é ser igreja. Esse é o maior desafio. Nós somos muito mais do que estarmos reunidos aqui dentro desta casa. O desafio da igreja é ser igreja. É viver o amai-vos de coração uns aos outros, conforme diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22. Pois o amor ainda causa impacto. O amor ainda causa impacto. E dia a dia que nós vivemos neste mundo, parece que o amor está esfriando. Parece que está acabando o amor. E quando a gente fala o amor esfriando, não precisamos ir para tão longe. Muitas vezes olhamos para
o nosso seio de vivência, para a nossa família, ali dentro de casa. Como nós vivemos o amor de Deus? Porque quando Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, quem é que está mais próximo de mim? São aqueles que estão dentro da minha casa. É a minha esposa, é o meu marido, é o meu pai, a minha mãe, é o meu irmão, é o meu filho. Amar de coração. E esse amor vai adiante daqueles que Deus coloca diante de cada um de nós. É assim que viviam os primeiros cristãos, lá em Atos 2, especialmente o versículo 47, que fala que os cristãos, eles amavam uns aos outros e acrescentava dia a dia o Senhor àqueles que iam sendo salvos. O amor ainda causa impacto, mas não é um amor próprio nosso, é o amor de Deus que está em nossos corações, porque nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. E esse amor revelado nas Escrituras Sagradas é esse amor que dá vida à igreja. E aí, se nós voltássemos no catecismo novamente para o 2º artigo do Credo Apostólico, e aí vamos ver todo o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o Deus que nos comprou não com ouro ou prata, mas com o santo e precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o amor de Deus, o amor que perdoa, o amor que salva. O mesmo texto ali de Romanos 3, que fala que nós somos pecadores, no versículo 23, no 24 ele diz, mas Deus nos ama e Ele nos aceita sem exigir nada. Deus aceita todos por causa de Cristo Jesus. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, Deus aceita o pecador nos seus braços. Deus ama os pecadores. Por causa de Cristo, Deus derrama o seu amor e o seu cuidado sobre os fracos, sobre os que levaram uma vida suja e imoral. Deus está ali para receber de volta e conceder o perdão. Deus salva os pecadores. Deus salva os escravos do pecado. Talvez muitos ainda perguntam, como Lutero perguntava, o que eu devo fazer para agradar a Deus? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter o céu? Nada. O texto diz, Deus nos aceita sem exigir nada. Deus nos aceita por meio de Cristo Jesus. Nada temos para oferecer a Deus, mas Deus tem algo a nos oferecer. O perdão dos pecados, o perdão para uma vida suja, o alívio para uma consciência que martela por causa dos meus erros. E foi uma das mais maravilhosas respostas que Lutero encontrou na Bíblia, foi esta: Deus me aceita por causa de Cristo Jesus. E aí, quando olhamos para a reforma, nós vemos que Lutero agora tinha uma missão muito maior. Tinha uma missão que ele, através da palavra de Deus, trouxe para a sua vida e que não poderia ficar apenas para ele. Lutero tinha uma missão de fazer com que essa palavra chegasse a mais e mais pessoas. E assim Lutero foi usado por Deus, quando ele então traduz a Bíblia, entregando-o na linguagem do povo, para que outros também pudessem ter acesso a essa maravilhosa graça revelada na Escritura Sagrada. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A pessoa é aceita por Deus pela fé. Deus aceita o pecador que nele crê. E esta é a grande marca da reforma luterana. Somos salvos pela fé. Somente pela fé. Pela fé. É interessante que quando nós sabemos que somos salvos pela fé, nós precisamos lembrar que mesmo tendo fé, nós não deixamos de pecar. A fé não nos blinda do pecado.
Mas a fé, ao mesmo tempo, me mostra que eu não estou sozinho. A fé me faz olhar para Cristo, mesmo sabendo que sou pecador, mas que Cristo me perdoa diariamente dos meus pecados. Somente em Cristo Jesus. Esse Cristo que se entregou por nós à morte e morte de cruz. Esta fé que dá sentido à nossa vida. Somente esta fé em Cristo Jesus que vai dar a verdadeira paz em nossos corações. Quando pastor, eu tenho certeza que os colegas, pastores, pastora aqui presente, acho que uma das grandes bênçãos do ministério pastoral, além de todas as atividades, mas algo que eu gostava muito, era de fazer visitas pastorais. Eu adorava fazer visitas pastorais, e nessas visitas, aqueles idosos que não vinham até o templo, a gente ia até eles. E tem uma história que eu acho que contei essa história já, sei lá quantas vezes, mas vou compartilhar com vocês porque eu acredito que vocês não ouviram. É uma história que, quando a gente olha para o ser humano e pergunta assim, por que a gente olha e sente paz naquela vida, mesmo em meio a tamanha dificuldade? Porque quando nós olhamos lá para Lutero, vocês sabem o que ele passou depois. Mas Lutero tinha paz. Antes estava tudo tranquilo, aparentemente, mas ele não tinha paz no seu coração. Por quê? Não conhecia a Cristo, o amor de Deus. Ele olhava para ele e acreditava nele somente, não tinha paz. Mas mesmo depois de tantas turbulências na sua vida, ele tinha paz, porque Deus dava essa paz. E aí a história que eu conto é de uma senhora que eu visitava, desde o ano de 2012 a 2019, quando eu trabalhei na cidade de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, terra dos pomeranos, a cidade mais pomerana do Brasil. Lá você anda quem conhece, anda na rua, não conversam praticamente o português, só pomerano mesmo. E essa senhora, Dona Maria, eu ia visitá-la, levar a ceia para ela, e toda vez que eu chegava lá, ela estava com um sorriso, com alegria, tremenda. Já faziam 19 anos que ela não andava, por causa de um derrame, 19 anos. E essa senhora, toda vez que eu chegava lá, aquela alegria tremenda. E vocês sabem que nós, como pastores, seres humanos, tem dia que a gente não está bem também, né, pastor Mário? Tem dia que a gente está para baixo. Somos seres humanos também. E tem dia que a gente parece que quer se recolher também no canto da gente, não é verdade? Olha, eu quero ficar sozinho hoje. Não é assim que às vezes acontece na vida de vocês? Olha, não quero conversar com ninguém. E certo dia, não sei o que aconteceu, que estava meio para baixo, mas eu tinha visita marcada essa senhora. Eu tinha visita marcada. E eu não poderia desmarcar porque eu sabia que ela estaria me esperando. Ela estaria me esperando. E de repente, quando eu chego lá, eu disse, boa tarde, Dona Maria. E ela, boa tarde, pastor Éder, que bom que o senhor está aqui. E eu olhei assim, e eu ainda reclamando da minha vida. Mais de 19 anos sem andar, não comia sozinha, alguém teria que ajudar e tantas coisas mais, ali estava alegre. E algo que me chamava a atenção quando eu perguntava para ela, Dona Maria, vamos cantar um hino? E ela disse, vamos. E eu perguntava, qual hino, Dona Maria? E ela sempre escolhia o mesmo. E aí eu passei a entender por que ela tinha paz. Sabem qual hino que ela escolhia? Do Inário Luterano, da IELB, era o hino 347. Onde o poeta diz assim, tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclina ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, eu venho a ti.
Tal como estou, eu busco a paz. Desgraça e medo o mal me traz. Em árduas lutas me afligi. Cordeiro Santo, eu venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri. Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei. A tua bênção recebi, Cordeiro Santo, eu venho a ti. Aqui estava a verdadeira alegria e a verdadeira paz, mesmo ela em todas as dificuldades, sabendo que era pecadora, mas sabia que em Cristo ela era recebida, acolhida e perdoada. E é isso que dava a ela a verdadeira paz. Assim, com certeza, foi com Lutero também. Mesmo diante das dificuldades, ele tinha paz no seu coração, porque Jesus dava essa paz para ele, sabendo que era pobre, miserável, pecador, mas que em Cristo tinha o perdão, a vida e a salvação. Por mais que eu tenha tudo neste mundo, se eu não tenho Cristo, eu não tenho nada. Pois nós viemos a este mundo nu, e nu o deixaremos. Quando chegamos aqui, nada trouxemos, tudo já estava aqui. E quando partirmos, nada iremos levar, tudo vai continuar aqui. Somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Lutero tinha a missão de anunciar essa palavra e fazer com que ela chegasse a tantas e tantas pessoas. E graças a Deus chegou até nós. Graças a Deus temos esse privilégio, esse belo ensino, uma doutrina que até nos orgulhamos. Que doutrina maravilhosa, que ensino maravilhoso. Mas nós não queremos ficar somente para nós. Queremos continuar anunciando e fazer com que mais e mais pessoas temam a Deus e busquem o Deus verdadeiro. E aí a leitura do Salmo 117, que eu trago um comentário do reformador Martinho Lutero, quando ali o Salmo 117 diz que todos devem louvar e temer a Deus, por causa da sua misericórdia. Todos devem. E aí Lutero diz assim: se todos os povos devem louvar a Deus, antes disso todos devem pertencer a Deus. E para isto, todos precisam conhecê-lo e crer nele. Se devem crer nele, precisam ouvir sua palavra e receber o Espírito Santo, e que pela fé irá purificar e iluminar os seus corações. Se eles precisam ouvir a palavra, então pregadores devem ser enviados para lhes anunciar a palavra de Deus. Assim, onde houver gentios, ali o evangelho deverá chegar e trazer as pessoas ao reino de Cristo. Eu e você estamos nesse reino, fazemos parte desse reino, fomos chamados por Deus, fomos alcançados por Deus. E Deus quer, através de nós, alcançar outras pessoas. Deus usou Lutero. A missão de Deus é salvar. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Assim como Lutero, e olhamos toda a história, eu e você somos instrumentos nas mãos do Senhor. E através de nós, Deus pode alcançar tantos e tantos outros, porque Cristo é para todos. Jesus veio, se entregou à morte de cruz para o mundo. E então a nossa missão é ir ao mundo, é viver esse Cristo, ser um pequeno Jesus na vida de outras pessoas. E esse amor que está em nossos corações, nós podemos compartilhar com aqueles que estão em nossa volta, seja no nosso falar, mas especialmente no nosso agir. As pessoas precisam olhar para nós e ver que aqui dentro está Jesus. Aqui dentro reina o amor de Cristo. É isto que me traz a paz, e é esta paz que nós queremos levar a outras pessoas. Este é o sentido da reforma luterana em nossas vidas. Deus usou Lutero. A missão de Deus é salvar.
e Deus usa a mim e a você também. Que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, que sejamos bênção para muitos. Amém. Que a paz de Deus, que vai além do vosso humano entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo para a vida eterna. Amém. Nós damos sequência a essa celebração, agora convidando a representante, então, da DEFIL, para fazer uso da palavra, a dona Reni Laval, que coordena, então, a Associação de Deficientes Físicos, então, de Lajeado, para que ela possa falar sobre, então, esta importante entidade. Lembro que aparece aí também na tela, né, o Pix, que é um CNPJ, então, da Congregação Cristo, e por meio do qual alguém querendo contribuir para essa importante instituição, né, poderá fazê-lo, né? O Pix é o 91166074000 invertido 58. Apenas colocando lá a palavra ADEFIL ou cadeira. Então a senhora que nos honra com a sua presença, dona Reni, fala sobre a instituição. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui, em nome de toda a entidade, de associados e diretoria. Quero agradecer muito, né, para estar compartilhando esse momento muito importante, né, 505 anos da Reforma Luterana. Bem, a DEFIL é uma entidade de cunho social que atende pessoas com deficiência física, né? Trabalha muito fortemente o fortalecimento de vínculo familiar, através da palavra também. Atende pessoas moradoras de Lajeado. E há poucos dias passamos por uma reforma estatutária, na qual a DEFIL estará atendendo municípios de toda a região, do Vale do Taquari. Então também é um momento, né, de avanço. A DEFIL conta hoje com 120 pessoas associadas, onde o atendimento é estendido com fortalecimento de vínculo familiar e atendimento psicossocial a todos os familiares e cuidadores. Os atendimentos são feitos na entidade e também a domicílio, caso a pessoa não consiga se deslocar até o nosso local de atendimento. A DEFIL também tem um trabalho que a gente considera muito importante, né, que é o empréstimo de material de convalescência para moradores de Lajeado, a todos, né, aos moradores que dela necessitarem, sendo esses materiais muletas, andadores, cadeiras de rodas, camas hospitalares. Caso a patologia for permanente, né, o uso desse material for permanente, também a gente auxilia no encaminhamento pelo SUS. Então, eu acho que era isso, não vou me estender muito, né? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, estou à disposição. Mas também o local onde a entidade se localiza, caso alguém não saiba, né? A entidade fica na Coelho Neto, 745, no São Cristóvão. Está aberta à comunidade para visitação e para conhecer o trabalho da DEFIL. Muito obrigada. Apenas uma questão, quantas pessoas hoje, em média, são atendidas pela DEFIL? A gente atende hoje 120 pessoas com deficiência, mas esse atendimento é estendido a todos os familiares e os cuidadores, né? É um trabalho de psicossocial bem... com fortalecimento de vínculo, né? Porque às vezes o cuidador é mais doente do que o próprio deficiente, né? Então a gente trabalha muito forte essa questão. Assim, dos projetos, sim, hoje a gente tem projeto, a gente realiza projeto todos os dias, né? Selecionado por faixa, separado por faixa etária. Temos o projeto Recriar, onde a gente atende pessoas de todas as idades, que é um projeto muito bonito, de forma lúdica, apresentado coordenado pela professora de artesanato,
inserido pessoas de todas as idades com deficiência física, onde aprende algum tipo de artesanato. Na quarta-feira a gente tem um projeto muito lindo, que é de basquete em cadeira de rodas de inclusão, onde temos 3 modalidades. É o basquete, a bocha adaptada e o tênis de mesa. Na quinta-feira, então, a gente tem um projeto que é o fortalecimento de vínculo também para pessoas idosas com algum grau de dependência. De idades variadas, né, pessoas idosas. Na sexta-feira, então, a gente tem também a preparação do projeto de dança, que acontece no sábado o dia todo, dança em cadeira de rodas. É um projeto muito bonito, né? Pela manhã, então, são os adultos e à tarde são as crianças e adolescentes. E também a gente já encaminhou convite para a comunidade estarem prestigiando a nossa grande apresentação, que vai ser no dia 29 de novembro na Univades. Muito bem, nós agradecemos de coração, então, a representante, então, da DEFIL, que nos honrou aqui com a sua presença, né, também pelo uso da palavra, os esclarecimentos. Que Deus continue abençoando, né, a senhora nesse trabalho e essa importante associação, né, a DEFIL, ajudando muitas pessoas, sendo um instrumento especial de Deus, com certeza levando o abraço de Deus, né, para essas pessoas que enfrentam situações especiais, né? Então as ofertas hoje serão destinadas justamente então para a DEFIL. Então quem quiser fazer então a sua doação, a sua oferta, poderá fazê-lo nesse momento, né, aqui presencialmente, ou usando, né, usando dessa ferramenta o Pix, no CNPJ aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, e depois identificadas, serão encaminhadas então essas ofertas então nesse dia. Então são oportunizados aqueles que também estão em casa a fazerem sua participação, mesmo daqui mesmo, podem fazer a sua oferta então usando dessa forma, desta ferramenta aí. Que Deus abençoe então essas ofertas. Enquanto queremos cantar, então o hino que segue, afinal, nós temos muitos motivos para exultantes adorarmos ao nosso Deus e servirmos a Ele com a nossa vida, motivados no amor e na graça, com o nosso tempo, os nossos dons e os nossos bens, acompanhados pela união então de instrumentistas da IELB e ECLB, então neste momento. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipa as nuvens frias, a tristeza e a noite atroz. Doador das alegrias, teu brilho, luz em nós, tuas obras
Queremos, neste momento, ouvir, então, o coro da ISLB, entoando, então, duas músicas, então, nesse instante.
Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Nós vamos falar com Deus em oração. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu que és digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te pelas inúmeras bênçãos que nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a Tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Somos gratos, pois revelaste a nós o Teu Filho. Pedimos que conserve essa fé no Cristo crucificado até o dia em que Tu nos chamares desta vida para a eternidade, ou quando Jesus retornar. Que possamos permanecer fiéis e consagrados a Ti de todo o coração. Pedimos pela Tua Igreja, para que permaneça na mensagem do Evangelho da salvação pela graça em Cristo. Que a Igreja cumpra a missão de levar esta mensagem ao mundo. Que os pastores tenham coragem, força e sabedoria que vem de Ti para levarem esta mensagem. Permite a todos que ouvem a palavra uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à Tua seara e lembra daqueles que ainda não ouviram a respeito do perdão em Jesus. Olha com misericórdia para os inimigos da Tua Igreja e conceda a eles a oportunidade do arrependimento para a nova vida em Cristo. Ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos afinal a nossa salvação. Oramos pelos que sofrem perseguição ou que vivem em meio a divisões por causa do Evangelho. Dá a paz que o mundo não pode dar a estes Teus filhos que sofrem, e força para suportarem tudo até o fim, perseverando na fé e herdando a vida eterna. Abençoa a nossa pátria, o Brasil, o povo e todos os que ocupam cargos de liderança e autoridade. Que haja entre o povo justiça e paz, misericórdia e verdade. Pedimos pelas nossas escolas e os filhos que lá estudam. Pedimos pelos hospitais e lares de idosos. Guarda os profissionais que lá trabalham e os que são por estes assistidos nas suas necessidades. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Te agradecemos de maneira especial pelos 505 anos comemorados hoje pela Reforma Luterana. Pedimos que abençoes o trabalho dos que proclamam que há salvação somente em Cristo por graça. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos, por meio da verdadeira fé, a uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é tempo. E quando vier nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou em conjunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado. Neste momento final, bom, todos podem se assentar nesse instante. Eu convido aí as autoridades religiosas da ISLB para que venham então até aqui na frente, fazendo assim o uso da palavra nesse momento.
alegria imensa podermos estar juntos, juntas aqui para esta celebração, e percebemos que a Reforma Luterana se mantém viva 505 anos após aquele evento, não inicial, mas aquela sequência que Lutero deu ao pregar as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg. E eu gostaria de trazer aqui uma palavra em nome de uma pessoa que muitas vezes é esquecida na Reforma, que é a Catarina von Bora, a esposa de Lutero. Catarina, no ano de 1523, ela foge de um convento, junto com mais 11 freiras, e apoiada por Lutero, ela e mais essas 11 ex-freiras, então, iniciam todo um apoio ao processo reformatório. Catarina é aquela que fica sem contrair casamento, e no final ela acaba casando com Lutero, no dia 13 de junho de 1525, sem uma festa, um casamento bastante discreto, e com ele então ela tem 6 filhos. Lutero era bem mais velho que Catarina, e quando ele falece, ela tem que desmanchar as roupas dele para costurar roupas para os seus filhos. E quando ela falece em Turgot, após um acidente com a carroça, onde ela fratura uma perna, ela fica acamada em Turgot e acaba então falecendo lá. No seu leito de morte, o pastor que vem assisti-la nesse momento, ele pergunta: Senhora Catarina, você crê em Cristo Jesus? E ela responde: sim, eu creio em Jesus Cristo. Seus filhos dizem que ela falece, adormece nos braços de Deus em 20 de dezembro de 1552 em Turgot, onde ela é então sepultada. E assim como Catarina, muitas pessoas hoje em nossas comunidades seguem com esse trabalho diaconal. Hoje aqui a Reni nos trouxe de uma forma tão bonita o trabalho da ADEFIL, que também teve início dentro da ISLB e da Igreja Católica, o trabalho da ADEFIL. Então nós também queremos motivar as nossas comunidades para que sigam contribuindo. Nossa meta, né, Pastor Mário, é comprarmos uma cadeira de rodas em torno de R$ 2.300. Essa seria uma meta interessante para nós, como testemunho nesse tempo da reforma. Então nós vamos deixar as ofertas aí abertas por mais uns dias, né, pelo Pix, e vocês podem nos ajudar nessa divulgação. Mas acho que uma palavra que resume o dia de hoje é gratidão a Deus, por Ele ser assim tão forte, tão verdadeiro e tão presente na nossa vida nesses dias. Eu quero dar um testemunho também de uma mulher que teve grande importância na reforma luterana. Talvez poucos de vocês conhecem, ou quase ninguém, a Elizabeth de Brandenburg. Ela foi uma princesa que nasceu lá na Dinamarca. E por causa da sua fé, ela também passou por muitas situações de sofrimento, mas se manteve firme até o fim. E ela nasce no dia 26 de junho de 1485. E por causa da sua fé, ela também quer que o seu reino se converta ao luteranismo. E assim também aconteceu, mas por anos ela ficou sem poder governar, pois ela recebeu os 2 elementos, corpo e sangue de Cristo. E nós sabemos que naquele tempo, isso não era tão fácil assim, poder receber. Nem todos recebiam, apenas os padres, os bispos tinham acesso. Mas em 1527, na Páscoa, ela recebe corpo e sangue de Cristo. E mais tarde, ela volta então a governar também com a fé, porque o sonho dela era que o reino aderisse à reforma protestante. E por 20 anos ela ficou afastada.
mas depois ela retornou e o reino então aderiu à reforma protestante. Quero deixar esse testemunho importante desta mulher corajosa, de fé e de muita coragem. Muito obrigado. Podem retornar. Convido o nosso vice-presidente da IELB para palavras finais neste momento, em nome então da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito bem, que alegria poder estar com vocês nesta manhã, primeira vez aqui nesta cidade, né, sempre passando, mas nunca parando, né, primeira vez nesta congregação, e com toda certeza, né, a gente leva daqui um bom testemunho, algo que realmente nós, né, como cristãos, como luteranos, né, mesmo que tenhamos as diferenças, mas temos o mesmo objetivo, que é levar Cristo Jesus, né, levar o amor de Deus. E como é bom a gente, né, poder estar junto nesta celebração. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, né, a todos vocês, o nosso presidente, né, toda a diretoria, pastor Geraldo Schiller, que hoje está no Espírito Santo, né, ele foi para lá já na sexta-feira, quando na cidade de Colatina, né, celebrando 92 anos, né, da IELB na cidade de Colatina, lá no Espírito Santo. Então retorna hoje, e que bom quando a gente tem, pastor, a oportunidade, o privilégio de estar junto, né, a gente celebrar momentos assim, e é um testemunho, não apenas, né, para os luteranos, mas um testemunho também para os de fora. Aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais, um grande abraço a todos vocês, né, que a paz e o amor de Jesus esteja também no coração de cada um. A vocês que aqui estão, né, que Deus abençoe cada um de vocês e que momentos assim sempre possam acontecer e que sempre possamos valorizar, né, pois somos herdeiros da reforma luterana. Um grande abraço. Muito obrigado, nosso vice-presidente da IELB, né, Deus continue abençoando, né, e leva um abraço a toda a diretoria nacional, né, uma honra tê-lo aqui conosco. Neste momento final, então queremos cantar uma canção de bênção, e assim nós nos despedimos, então neste momento, né, com a canção de bênção. Então, neste momento final, e sigam todos com a bênção de Deus em Cristo Jesus. Que a luz de Cristo brilhe. E assim, na sequência, se encerra também essa transmissão.